Eu quero convidar você a lermos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. A gente chega nesse texto do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele, depois de falar sobre a ressurreição de Cristo, de temáticas muito envolventes e super importantes, a defesa de todas as questões do porvir para o pessoal de Corinto, agora ele chega no final desse capítulo e ele reporta para aquele povo dizendo assim: o chamado ou a vocação de cada cristão é o que eu vou dizer agora, porque ele olha para eles e justamente diz: e o chamado ou a vocação de cada um de nós, sejamos jovem, adolescente, adultos, idosos, terceira idade, criança, o chamado de todo ser humano é um chamado justamente para viver, para ser de Deus, passando pelos desafios da nossa sociedade e não perdendo aquilo que Ele tem ou que Ele quer de nós. Então, baseado nessa temática, eu quero trazer aqui 3 questões que o apóstolo Paulo traz nesse versículo e que é de suma importância para a gente pensar em um tempo tão difícil, onde o relativismo tem tomado conta, onde as verdades já não são absolutas na mente das pessoas, e o desafio para nós que temos uma verdade absoluta, a palavra do Senhor, a nossa fé, aquilo que nós defendemos. Em primeiro lugar, é o desafio de ter firmeza na palavra de Deus. Queridos, pensar num mundo onde não há verdades absolutas, onde a filosofia, a sociologia, onde tudo aquilo que antes era tão utilizado para tentar entender e voltasse para aquilo que era absoluto em nossas vidas, agora já não são mais dessa forma. No mundo onde os nossos jovens chegam na faculdade, são bombardeados de pensamentos que vão minando a fé, aquilo que eles acreditam e a veracidade da palavra de Deus. O primeiro desafio é esse. É o desafio de parar e de ter firmeza, ser inabalável na palavra de Deus, no entendimento de que ela é a nossa única regra de fé e de prática. É a percepção de que por mais que eu escute verdades, ou mais que eu escute conceitos de verdades, que eu ouça sobre tantas coisas diferentes na faculdade, nos cursinhos, dentro da escola, com os meus colegas, seja onde for, na mídia, que hoje é um mecanismo aí, né, ferramentas para o bem e para o mal. Então, olhar tudo isso, eu tenho que parar e entender e perceber que o meu desafio, ou o desafio de todo aquele que é vocacionado, chamado por Deus, seja ele da idade que for, é de ter firmeza na palavra do Senhor. Essa semana eu fui surpreendido aqui na igreja da Vila Moraes, surpreendido positivamente, porque a mocidade convocou todo mundo essa semana, os jovens, para pararem diante de Deus todas as noites, das 7 às 12, e leiam o livro de Provérbios, e orarem, se colocar diante de Deus e postar aquilo que Deus vai incomodando diante do texto bíblico. Isso é uma maravilha, porque nos nossos dias a gente não tem encontrado pessoas tão dedicadas a ter firmeza, a serem inabaláveis na verdade que é a palavra do Senhor. Ser inabalável, entender que a regra de fé e de prática, de conduta da nossa vida é a palavra de Deus. Quantos jovens e adolescentes não sabem nem o que é ter um momento devocional? Pessoas que não sabem o que é parar diante do Senhor 10, 15 minutos do dia e ler um pouco a Bíblia e colocar-se diante do Senhor em oração.
A segunda questão que a gente vê aqui, é o apóstolo Paulo trazendo para os coríntios, diante de uma dificuldade que era esse pensamento novo e tudo mais, é que ele precisava ser abundante no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Ele está dizendo justamente que eu preciso viver por completo a fé, ou seja, essa palavra que eu tenho para a minha vida, como sendo a regra de fé e prática, ela tem que ser abundante em mim, colocar isso em prática na minha vida. Eu preciso viver para Deus, ser de Deus, amar esse Deus de tal forma que eu possa ser abundante na sua obra, que eu possa cada vez mais estar cheio de tudo isso, envolvido em tudo isso. Queridos, aí você vai escutar nos dias de hoje, jovens e adolescentes, que eles pensam sobre tudo na vida, eles têm quase que resposta para tudo, mas que eles não sabem o foco da vida deles, aquilo que eles precisam ser, ou naquilo que precisa se dedicar e viver. O foco das coisas está em mim e não naquilo que Deus requer de mim. É um mundo pós-moderno, é um mundo onde as pessoas vão para a igreja e eles agora já não têm mais a dedicação de vida no Senhor que nós enxergávamos há tempos atrás. São pessoas que vão para a casa do Senhor, que se enchem do Senhor, pelo menos imaginamos que sim, por estarem presentes, mas que não têm essa verdade enchendo seus corações ao ponto de se abundar e serem abundantes no fazer para Deus, no amar a Deus e no se envolver com aquilo que é o reino de Deus. Eu preciso cada vez mais ter cuidado e entender que o meu chamado, a minha vocação é para vencer todos esses desafios do mundo, lembrando que a regra de fé, lembrando que aquilo que eu preciso viver para a minha vida é o que o Senhor diz que precisa ser. Mas o que o mundo diz é não, você tem que ter novas experiências. Cada vez mais a gente tem visto pessoas dentro dos seus lares, famílias, onde os papéis daquilo que o Senhor requer já não estão sendo feitos da forma que a palavra de Deus requer. Mas há uma terceira questão que é muito preocupante nos dias de hoje, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo onde tudo está relativizado ou relativo, os conceitos, os pensamentos. Além de entender que eu preciso, o desafio meu, chamado, vocação, é para ter firmeza na palavra, é para ser abundante diante do Senhor, no Senhor, na obra do Senhor, naquilo que o Senhor confiou. Mas a terceira questão aqui, muito importante também, é que eu preciso crer nas promessas de Deus. Mas eu creio. Não, mas veja bem. O apóstolo Paulo, depois de ter dito todas essas coisas, volta para os Coríntios e diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Saber que no Senhor nosso trabalho não é vão. Ele está dizendo, eu tenho que crer na promessa do Senhor e entender que há algo melhor depois dessa vida. Quando eu paro diante de Deus e olho os nossos jovens e adolescentes vivendo uma vida que muitas vezes é aquém daquilo que eles podiam ter diante de Deus, eu fico me questionando, será que eles se perderam no olhar pós-modernidade que oferece os prazeres, que relativiza todas as coisas, que não há mais nada absoluto? Será que eles simplesmente esqueceram que essa vida aqui, por mais que seja muitos anos, serão 100 anos de vida? Aqueles que passam, louvado seja Deus, ainda tem uns que passam de 100 anos, mas comparado com a eternidade é um nada, é um piscar de olhos. Será que eles entendem que o que você faz aqui
é para você simplesmente autenticar a sua fé e confiança que você vai viver com o Senhor, que você vai estar lá com Ele numa eternidade. Será que vale a pena viver essas questões tão complicadas aqui, se perder nos pensamentos, nas ideias, deixar de se gastar na obra do Senhor, em busca de prazeres, em busca de pensamentos relativistas, perdendo a visão, o entendimento da verdade absoluta que é a palavra de Deus? Será que eles têm a fé? Será que eles creem nas promessas do Senhor? Será que eu olho esse mundo, essa vida e entendo que isso aqui é breve, mas que vai chegar o dia que eu estarei com Cristo, que eu vou andar com Ele, que eu vou estar com Ele? Será que de fato eles entendem que não é vão permanecer fiéis ao Senhor, gastar o seu tempo na obra do Senhor, se dedicando a vida que é de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ensine a gastar mais tempo naquilo que é dele. Que Ele tenha misericórdia de nós e que nos ensine a estar mais diante dele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe essa igreja, cada família reunida, e que o Senhor seja sobre nós. Nós pedimos em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém.